Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tô Pensando Ainda. Eu me chamo Patrick. Yesley, o que você tá pensando hoje? É um prazer enorme estar falando com você novamente, Patrick. Estava pensando sobre como o ambiente que a gente está inserido, ele muda a nossa personalidade. Vamos lá, cara, então vamos começar. A gente pensa muito nossa mentalidade e a gente vê pessoas de sucesso falando de mentalidade, como elas chegaram até o sucesso, e a gente busca compreender como que elas chegaram até lá. Só que a gente pensa, bah, elas conseguiram chegar nesse nível sozinhas, ou com o próprio conhecimento, com o próprio esforço, mas não é bem assim. Atrás de uma grande mente existe uma grande equipe também, né? Então você vai pegar influencers famosos e olhar a vida deles, eles têm toda uma estrutura por trás, né? Tem pessoas de muita qualidade no vídeo, na edição, eh, vamos pensar no que mais, Patrick, também na questão dos roteiros que são feitos, e essas pessoas englobam um conhecimento que gera algo muito maior, que é o sucesso, que é o ambiente e que é aonde você consegue chegar. Exatamente, e quem tem uma mentalidade muito forte nesse estilo, provavelmente essa pessoa tem um controle sobre as energias que moldam a sua personalidade. Ela sabe quem ela tem bem definido o seu caráter, como que ela vai se comportar em cada situação, ela pensa antes de agir, retomando o episódio anterior que nós falamos sobre racionalidade, quem não assistiu pode assistir Isso aí. depois. Cara, muito bom mesmo. E a racionalidade do cara, a energia que ele vai manter, isso aí muitos grandes eles conseguem neutralizar quando a energia está prestes a cair. Então, ele se mantém numa energia elevada, fazendo todas as coisas que ele tem que fazer, por mais que ele não queira, o que a gente chama de disciplina. Fazer mesmo sem querer. A gente tem que fazer o que vai levar nós para o nosso objetivo. Independente se nós vamos ter dores, ou vai ter estresse, sofrimento. E é interessante como eles estão cercados de pessoas com essa positividade também, porque você não vê pessoas de grande sucesso se relacionar com pessoas que têm uma energia baixa, né? Você percebe que as pessoas que estão com essas eh, pessoas de sucesso, elas também têm uma energia muito positiva, elas elevam o cara. Tanto é, cara, que por que que tu vai ficar com uma pessoa com uma energia negativa se ela vai te contagiar e te puxar para baixo? Exatamente. É, por exemplo, a gente olhar uma equipe, por exemplo, numa empresa. Você tem 5 pessoas numa roda e 5 pessoas estão muito motivadas com um projeto novo, e tem uma que tá cabisbaixa, tá puxando para trás, tá falando coisas negativas. O que que a gente acha que vai acontecer com a equipe? A equipe vai se desmotivar também, porque uma pessoa que não agrega, que puxa para trás, ela tem a capacidade de mudar completamente aquele ambiente, né. Uma pessoa, cara, não precisa de muito não. Apenas uma pessoa que tiver ali com uma energia já baixa, é pessimista, já puxa, é capaz de puxar toda a equipe para baixo junto com ela. Então é bom sempre manter controle sobre quem vai ter por perto, porque a energia é algo sério e contagia, contagia muito, principalmente quem não tem essa força de neutralizar o que entra no campo energético. Quem não está acostumado a barrar até essas barreiras, essas fronteiras. Tipo, isso aqui é meu, isso aqui não pertence a mim. Por exemplo, alguém vem e fala algo ruim para mim, tentando me contagiar, para me derrubar. O que eu vou fazer? Vou deixar isso ficar na minha mente, enraizar, ou eu vou tirar fora? Essa é a neutralização, saber o que pertence a mim e o que eu tenho que deixar aí, o que não faz parte da minha mentalidade, o que veio de outro, o que é ruim. Com certeza. E a gente percebe, né, Patrick, que independente do que você for fazer, tomar uma iniciativa de fazer algo novo, por exemplo, vão ter pessoas que vão criticar, né. Vão criticar e você vai, às vezes, levar aquela crítica como algo: "Poxa, eu realmente tenho que estar fazendo isso?". E esse círculo, ele é muito vicioso, quando você tem pessoas, perto de você, e eu vou dar um exemplo, principalmente nas redes sociais, porque você pode ser que você tenha pessoas positivas, do seu lado fisicamente, mas nas redes sociais você está seguindo pessoas que elas não são positivas. E qualquer coisa que você faça, elas vão achar uma piadinha ou algo para estar fazendo, para te jogar lá embaixo. Porque, cara, por que você está fazendo isso? Não tem sentido nenhum. Quem que vai escutar isso ou quem que vai gostar desse conteúdo que você está produzindo? Então existe muito isso. Parece que não, mas existe.
É só a gente pegar os comentários de alguns vídeos no YouTube. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa que eu gosto e eu normalmente eu não olho tantos comentários, mas tem vezes que me chamam a atenção alguns comentários. E tem muitas pessoas que acabam criticando o vídeo. Claro, tem todo o direito de expressar as opiniões, né? Mas normalmente aquelas críticas que vêm, elas são sem fundamento, porque a gente tem que pensar que por trás de uma produção de algo tem alguém que também é humano e também vai errar, né? Eu penso assim, cara, eu vou ficar olhando esses comentários para quê? Eles vão ser construtivos? A gente tem que saber separar críticas construtivas de críticas destrutivas, né? Tem pessoas que realmente elas não vão te falar algo para te melhorar, e sim para te jogar lá embaixo, porque elas não vão ver você ou aceitar que você esteja num patamar diferente do delas, né? Não melhor, porque cada um tá onde deve estar, né? Vai ter a crítica maldosa e a crítica construtiva, como você tinha comentado, e nem toda crítica, até a construtiva, que forem fazer para você, vai servir. Nem tudo vai servir. A grande pergunta é: o que que tá no seu coração? O que que tá mandando você fazer? O que você vai pegar de cada opinião das pessoas, mesmo críticas construtivas, quem vai escolher vai ser você. Porque se você começar a ouvir a opinião de todo mundo, você vai se perder entre esse meio. Vai perder a essência de quem você realmente é. E o que você realmente queria fazer vai ficar perdido. Vai desaparecendo aos poucos. Você vai tomando a ideia dos outros para você e realizando o que seria para o outro realizar. Porque a ideia não é mais sua, passou a ser do outro, que ele implementou em você e agora você está executando essa ideia, apenas replicando um pensamento alheio. Isso mesmo. E tem um ponto que eu considero muito importante, que é você olhar principalmente ao redor, né? Você tem pessoas, vamos supor que você quer estudar algo relacionado à filosofia, e você vai andar com pessoas que querem construir algo relacionado à engenharia. Cara, você não está no lugar certo, sinto te dizer, mas esse ambiente de pessoas que vão estar estudando e direcionando a sua atenção para a engenharia não faz sentido para a tua filosofia. Então, você vai ter que andar com pessoas que estão desenvolvendo o estudo da filosofia. E você não pode querer pular etapas também, porque às vezes você vai estar em um ambiente onde tem pessoas que têm um conhecimento maior que o seu, justamente porque estudaram há mais tempo, estão há mais tempo vendo esses conteúdos e se aprofundando muito mais. E cada etapa tem o seu processo, mas você tem que saber observar onde você está inserido. Se aquele ambiente que você está inserido, ele está te fazendo evoluir ou permanecer estável na zona de conforto. Uma coisa muito séria é a zona de conforto. E muitas vezes a gente não sabe identificar, porque a zona de conforto ela é boa. Ela é tão boa que ela faz você esquecer que ela existe. Às vezes você está na zona de conforto, bah, eu tô bem aqui, você não sabe que tá, mas tu tá lá, tô bem, e chega um desafio e você começa a bater a cabeça porque você vai pensar, caramba, o que que eu vou fazer para resolver isso aqui? Não estava preparado. Por quê? Porque você está tão acostumado com aquela rotina, com aquela realidade, que quando surge algo que não está dentro do teu escopo, você se sente perdido. E a zona de conforto, ela é muito séria. E, claro, a gente não pode tomar tudo como zona de conforto também. É necessário existir o conforto para quê? Para descanso mental e físico. Mas relacionado a objetivos, você não pode nunca estar na zona de conforto, porque ela vai degradar os teus resultados. É muito bom, cara, andar com pessoas que sabem mais do que nós mesmos, cara. Sabe por quê? Porque não deixa confortável. Você vai estar sempre em aprendizado. Aí que tá, sair da zona de conforto. Se misturar em um meio novo de conhecimento, que sabe mais do que você. É que o ambiente, ele molda a nossa personalidade, através das interações sociais. Experiência, influência física, cultural, que moldam comportamentos e a visão do mundo. A família, por exemplo, a cultura, os relacionamentos físicos, vamos dizer assim, namorada, namorado. E esse processo, ele também engloba a genética, que fornece a base, né? O ambiente influencia as expressões, as tendências, e todo o ambiente que você é inserido, ele vai moldar a tua personalidade a partir daquilo que tu tá vivenciando.
Você vai ter eu uso o meu exemplo, tá inserido numa família religiosa, né, você vai aprender a ir na igreja, você vai aprender a orar, vai aprender a crer, e você vai aprender que existe uma rotina para ir até lá. Então, esse é uma forma de você se inserir dentro de uma cultura, que é o ambiente que você vai estar. Agora, quando você sai desse ambiente e vai para outro, você tem a capacidade de se moldar. O ser humano ele tem a capacidade de se moldar muito rápido aos ambientes, porque ele é muito adaptável. E quando a gente começa a adaptar, a gente começa a construir novos hábitos e uma nova personalidade, e a gente às vezes não percebe. Com quem muitas vezes a gente anda, com quem a gente está falando, a gente vai criando uma personalidade, vai moldando essa personalidade. Então, ela não é algo que é fixa a tua vida toda. Você vai evoluindo essa personalidade, e aqui, evoluindo, eu falo não de uma forma, às vezes, sempre positiva e nem de uma forma sempre negativa. Vão ter pontos positivos que tu vai evoluir tua personalidade, também vão ter pontos negativos, porque tu não vai acertar sempre. Mas o que a gente tem que pensar é: estamos inseridos em um ambiente e esse ambiente, sim, vai moldar a nossa personalidade em todos os momentos. Não sei se tu já passou por uma situação, Patrick, que você estava num ambiente e você parou para pensar e analisar, e você percebeu que esse ambiente estava mudando algumas coisas que você não queria perder. Cara, é interessante isso, porque, respondendo já a pergunta, sim, já passei por isso, cara. Em ambientes que o cara sente que não tá ganhando nada na área de conhecimento, o cara só tá se afundando cada vez mais, entendeu? Se perdendo de si mesmo, sem ter esse conhecimento, sendo apenas levado pela manada. O desenvolvimento, cara, do ser humano, também ele não pode ficar se vitimizando, porque toda experiência que o ser humano passa, ele tem que passar para evoluir e crescer. Se não tivesse passado por isso, alguma outra coisa teria acontecido, entendeu? Para ele ter passado por isso igual. Ele tem que passar pela experiência para evoluir e aprender. Faz parte do caminho. Aí muitas vezes o ser humano fica se vitimizando. Ah, não, mas eu teria feito diferente. Então tu estaria se sacrificando quem você é hoje para salvar uma nova pessoa. Porque não é mais você. Porque se mudasse alguma coisa no seu passado, hoje você já seria diferente. Completamente. Então, o importante é mudar agora. Para não querer mudar depois no futuro. Porque o que passou não volta mais. Essa é a essência do ser humano. A construção da personalidade demorada. Ele vai se moldando com o ambiente, a escola, a família, igual eu tinha comentado antes, uma família religiosa. É difícil você sair da realidade, porque a gente pode pegar exemplos, diversos exemplos, e não é que a pessoa não queira, mas o ambiente familiar, muitas vezes, ele vai condicionar você a ser como seus pais são, muitas vezes. Então é muito interessante olhar para esse lado, que às vezes a gente pensa que é só o ambiente profissional, ou até o ambiente de amizades mesmo, de socialização, mas muitas vezes o principal é o ambiente familiar. Tem estudos nos Estados Unidos que retratam até que idade uma personalidade de uma criança recém-nascida ela se molda. E aqui é, digamos assim, a personalidade pronta da pessoa, que ela vai adquirindo ao correr do tempo, depois dessa idade, novas experiências, mas que essa personalidade fixa que ela desenvolveu até essa idade, ela vai modelando. Só que até ali ela já definiu como ela vai se comportar em meio à sociedade. E esse estudo ele fala o seguinte, que uma criança ela vai desenvolver essa personalidade até os 7 anos. Depois ela vai fazer o quê? Replicar e aprender a modelar essa personalidade. Ou seja, o que que isso significa? Significa que uma pessoa, uma criança, que estiver num ambiente familiar conturbado, com brigas, às vezes, o pai batendo na mãe, alguma coisa mais séria, ela vai desenvolver essa personalidade até os 7 anos. Ah, tu vai me dizer, ela vai ser uma pessoa agressiva? Talvez ela seja uma pessoa agressiva, mas pode ser também que ela seja uma pessoa muito retraída, com bastante medo. A gente não sabe como que essa personalidade até os 7 anos vai se moldar. A gente só sabe que não vai se moldar de uma forma positiva. E eles fazem esse estudo, interessante que eles fazem esses estudos para descobrir se a pessoa é uma sociopata ou um psicopata. Que Aqui loucura, nos cara. Es aqui nos Mentira. Estados Unidos Que tem loucura. bastante isso. E eles fizeram essa pesquisa justamente para identificar, porque o que que eles dizem? Se uma criança desenvolve uma personalidade até os 7 anos,
significa que já nos 7 anos eles conseguem identificar se essa pessoa vai ser uma pessoa sociopata ou até psicopata. Cara, Então, pelo estudo do que ela passou ali entre o nascimento até os 7 anos de idade, então. isso aí, isso aí. E até pelos comportamentos dela também. Como que essa criança se comporta, às vezes na escola, com os pais, com a família. Tem, se a gente pesquisar, já vai ver vários casos de crianças que tentaram assassinar os pais, É uma por exemplo. loucura, cara. Não, e tanto que a criança aprende tudo muito mais rápido. Tu pega e Uhum. percebe, coloca ela num país, entendeu? Que não faz parte da nacionalidade dela. Ela vai aprender a língua daquele país muito mais facilmente do que um adulto. Isso é incrível. É incrível demais. É incrível porque a mente dessa criança, no caso a nossa mente, ela está sempre em desenvolvimento. Só que quando você tem criança, a tua mente está muito mais aberta ao conhecimento, você não tem tantas travas. Você vê tudo como um desafio e aquilo não te atrapalha em querer aprender, porque tu tem curiosidade. E o exemplo que você deu, a de aprender línguas, né? Às vezes uma criança que está inserida num ambiente de uma família que fala mais de uma língua, por exemplo, ela vai desenvolver muito mais fácil essa habilidade. Ou às vezes uma criança que os pais colocam ela a aprender natação já de muito jovem, ela vai aprender e desenvolver muito mais rápido do que um adulto, vamos dizer assim. É isso, Por quê? vai enraizando dentro da criança. Já faz parte dela. E aí a gente pensa, por exemplo, se essa questão de ambiente já molda a tua capacidade de aprender uma língua nova ou um esporte novo com mais facilidade, imagina em questões profissionais. Dependendo de onde você vai estar, isso vai moldar muito quem você vai ser. Às vezes as pessoas vão ser tão críticas a ponto de ser uma crítica negativa, né? Vão ser tão críticas que você vai desenvolver algo ruim para você, que é o quê? É olhar as coisas com uma visão muito deturpada, que não olha para o desenvolvimento. E você acaba levando isso para a tua vida e os teus resultados às vezes parecem não vir por conta das tuas atitudes, muitas vezes, mas se a gente parar para analisar, muitas vezes é a nossa personalidade que está agindo. E a gente é mais difícil mudar a personalidade junto com o comportamento, porque a personalidade ela molda o comportamento. Então tudo que está relacionado ao teu comportamento vem da personalidade que você desenvolveu naquele ambiente. Exatamente, cara. É algo que já ficou no teu subconsciente guardado, às vezes desde a infância. Cara, que determinou como que tu ia agir agora, entendeu? O que tu tá fazendo agora, as tuas escolhas, sendo determinada por algo que às vezes o cara não lembra. Provavelmente não lembra. Mas tá lá, registrado. Guardado no HD do cérebro, E, cara. e, é, e é muito interessante, né, Patrick? Eu vejo exemplos de pessoas, e a gente pode pegar o nosso exemplo, ou o contexto geral de quem está ouvindo aqui também, quem nunca passou por um trauma. É muito difícil não ter um trauma. E às vezes a gente está vivenciando algo na nossa vida, um exemplo agora, e a gente não consegue identificar a resposta. Alguma coisa que está te incomodando bastante, ou uma dificuldade de resolver um problema. E essas dificuldades, elas estão moldadas desde lá da tua infância. Muitas vezes, se os pais de uma criança eram muito proibitivos, não deixavam ela fazer muitas coisas, seguravam muito a criança em casa, não deixava se relacionar, daqui a pouco essa pessoa vai ter dificuldade de relacionamento depois. Má controle das emoções, má gestão do próprio tempo, do dinheiro. Isso, Torra tudo, cara. Tá nem aí. é isso aí. É guiada pelos desejos corporais, entendeu? Não tem nenhum controle das emoções do mental. É tudo agora e pra já, não tem paciência, não tem a mente treinada pra aguentar pancada, porque a vida E vai aí a dar gente pancada. Isso aí, isso aí. E aí percebemos que os psicólogos, né, já têm uma ação muito importante nisso, porque às vezes a gente acha que vai conseguir identificar isso por conta própria, só que não vai, porque tem coisas que estão tão internalizadas no nosso subconsciente que a gente não vai conseguir resolver aquilo sem buscar a ajuda de alguém que saiba os caminhos para você identificar. De tão difícil que é, porque os traumas, normalmente, eles vêm da infância, da nossa infância. Às vezes, até um susto que você tomou, o medo que você tinha. Eu tinha muito medo quando eu era pequeno, eu tinha medo de escuro. E hoje eu não tenho mais medo de escuro, mas por que que naquela época eu tinha medo de escuro? Porque
na minha casa, na casa dos meus pais, a gente dormia à noite sempre com uma luz acesa. Minha mãe gostava de dormir assim, e eu me acostumei. Por exemplo, a luz do quarto desligada e a luz do corredor acesa e a porta semi-aberta para uma réstia de luz entrar no quarto. Eu só dormia assim, e eu aprendi assim. Que loucura, cara. Aham. E eu aprendi assim. E teve uma vez, olha que interessante, para a gente entender como esse ambiente molda com o nosso comportamento. E quando uma vez eu fui num amigo meu, e lá nesse amigo meu, eu não sabia, não tinha conversado com ele sobre isso, a gente foi fazer uma atividade da escola, ele me convidou para ficar lá, jantar e dormir lá para a gente ter mais tempo para fazer as coisas, né. E quando a gente foi dormir, eles apagaram todas as luzes, e eu Bah! fiquei desamparado. Eu me senti mal, porque eu sentia vergonha de pedir para deixar uma luz ligada, né, Ah, não creio. e eu não e eu não sabia como pedir para esse amigo meu dizer assim: "Cara, assim, pô, eu não consigo dormir com as luzes todas as luzes apagadas, tem Sim. que ter uma luz acesa, nem que seja a da varanda, mas tem que estar acesa". Cara, essa foi uma experiência que eu percebi que foi muito desagradável. E isso eu tô pegando um exemplo bobo, porque isso é uma coisa simples de resolver, né. Mas a gente pensa num contexto mais amplo. Se eu tive dificuldade para resolver a questão de uma lâmpada ligada ou não, de dormir no escuro ou não, porque, vamos lá, você vai deitar, vai fechar teu olho, pô, você não vai ver luz nenhuma ali. Mas o teu inconsciente sabendo que tem uma luz acesa te dá a satisfação e a tranquilidade que tem uma lâmpada acesa. Então a minha tranquilidade vinha de uma lâmpada acesa. Que loucura, cara. E já é algo que fica desde a infância, pra tu ver, que fica internalizado. Isso. E aos poucos, eu fui mudando isso, porque, né, nessa experiência que eu tive com o meu amigo, eu comecei a pensar: "Poxa, eu vou ter que começar a praticar isso, tentar dormir com a luz apagada", e é gradativo. E a gente começou a fazer isso em casa e eu acabei me acostumando. Hoje, eu não durmo mais com a luz acesa. Eu precisa estar escuro completo ou eu não durmo. É o É contrário. é Inverteu ao a contrário. situação agora, inverteu a Mas situação. mas mas por quê? Porque isso foi mudado muito cedo. Agora tem coisas que a gente espera muito para mudar. A gente estava falando antes de começar a gravar, né, Patrick, sobre a questão da comunicação, de como a gente se expressa, as palavras que a gente usa. A gente tem muitos vícios de linguagem. Só que se a gente parar para pensar como que a gente desenvolveu esses vícios, você sabe dizer aonde que você pegou esses vícios de linguagem? Cara, é com os meios, cara. Com meio de convivência. É isso aí, Você vai exatamente. adaptando, que é o sotaque. Tinha um amigo meu que ele morava aqui no sul, tava com sotaque, né? Mas, bah, era o sotaque de gaúcho. Foi morar lá pra São Paulo. É, algum lugar lá que ele se mudou. Ô, meu, o cara não começou a pegar o sotaque de lá, tu acredita, cara? E daí começou a falar meio engraçado, cara, aqui pra nós na visão do Sim. sul. E tu vai pegando esses vícios, que uma vez estava falando com ele, sem perceber, eu comecei a repetir. Toda frase que eu falava, eu tinha necessidade de colocar um tipo no meio. Eu disse: "Cara, não, eu não posso pegar esse vício de forma alguma". E vai pegando, vai pegando. E vai pegando. Então, concluindo essa parte, o ambiente que a gente está é muito importante para todos os âmbitos da nossa vida, né, Patrick? Completamente, Tanto cara. o âmbito comportamental, como o âmbito de comunicação, âmbito de mentalidade. Então, todos eles são afetados para onde a gente está. E a nossa ideia aqui é comentar com vocês que escolham bem o meio que vocês estão. Escolham bem as pessoas que vocês estão convivendo, porque isso vai moldar muito, possivelmente, o seu futuro. Então, Com certeza vai moldar quem vai se tornar, pra perder o vício de linguagem. é isso aí. A gente tem muitos vieses comportamentais e a gente não percebe. Eu vou citar alguns aqui, a gente vai esmiuçando, vai dando alguns exemplos durante a nossa conversa. E esses também, esses vieses comportamentais, eles vêm do ambiente, eles vêm da família, eles vêm da onde você está inserido, do teu trabalho, das pessoas que você está se envolvendo. A gente tem aversão à perda, que é um viés. A gente tem a mentalidade de manada. A gente tem a ancoragem, viés de disponibilidade. Esses são alguns vieses comportamentais. E a gente falou antes da mentalidade de manada, né?
O que que é esse viés, né? É agir como a multidão, seguindo uma tendência, sem pensar mesmo que seja a melhor decisão individual, acaba pensando na decisão em grupo. É É o aquela velha história, Maria vai com as outras, né? atalhos mentais, cara. O perigo dos atalhos mentais. O cérebro, a todo momento, ele tenta achar o caminho mais fácil, o atalho mais fácil. Só que com isso, aonde que fica a capacidade de analisar os riscos que vamos tomar? Wesley, tu que também gosta bastante da parte financeira, o que que tu podia falar sobre esses gatilhos mentais, cara? Cara, os gatilhos mentais e principalmente os vieses comportamentais, eles estão muito ligados a decisões financeiras. Tanto que eles são aplicados muito no aspecto econômico, tanto geral como pessoal. Por que, que eles são muito falados nessa parte? Porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Aversão à perda. E aqui a gente pode replicar depois esse exemplo que eu der para a questão financeira e econômica para qualquer área da nossa vida, porque vai funcionar da mesma forma. Como que funciona a aversão à perda? Você tem, você quer investir na bolsa de valores e você escolhe um ativo específico. Esse ativo custa R$ 20. Você paga R$ 20 por ele. E o que que acontece com esse ativo? Ele começa a cair, começa a cair, começa a cair, chega a R$ 10. E o que que é, onde que o viés entra aqui? Ele entra de você dizer, cara, eu não vou vender esse ativo, porque se eu vender, eu vou perder quase 20%. A tua análise, ela tá se focando simplesmente na perda. E o que que isso gera? Gera que você não está identificando, às vezes, uma mudança de fundamentos no ativo que você escolheu. Às vezes, essa empresa, ela está tendo um resultado negativo, ela está tendo, em vez de lucro, está tendo prejuízo, só que a tua aversão à perda, ela faz com que você só olhe a questão de que você está perdendo dinheiro e não, às vezes, trocando um ativo ruim por um ativo melhor. Isso aí não entra muito a parte do orgulho também? Tá De ligado? não querer perder? Tá ligado. E como eu falei, ela vai se replicar para outras áreas da nossa vida. Às vezes, você tá, numa competição, e isso, cara, esse é um exemplo muito simples de você ver. Quantas vezes você estava numa competição com um amigo teu, e ele não aceitou perder? Ah, verdade, cara. Né. Verdade. Então ela vai se replicando. No viés econômico e financeiro, a aversão à perda é isso, é você olhar uma coisa que está te dando prejuízo e você não tomar a decisão, por exemplo, de se desfazer dela, porque você está perdendo dinheiro. Outro perigo também, cara, é o excesso de confiança. Um exemplo muito bom que também se aplica nisso é o exemplo de um motorista, cara, que dirige rápido e fala: Eu dirijo muito rápido porque eu tenho muita experiência. Mas o carro não quer saber a experiência que tu tem. E quanto tu menos espera, cara, ele vai dar uma falha mecânica ali e tu vai pro caixão por excesso de confiança, entendeu? O Isso carro aí. não quer saber se tu tem experiência. É uma máquina. É uma máquina. E ao mesmo tempo, o excesso de confiança pode te derrubar tanto no financeiro, emocional, espiritual, completamente. Isso aí. E aí a gente entra na questão da mentalidade de manada também. Por que que ela é uma complementação da aversão à perda? Não quer dizer que você vai ter todos esses vieses, mas não significa que você não vai ter em algum momento da tua vida esse viés. A mentalidade de manada, vamos pegar um exemplo também que a gente está falando agora de finanças, é você, vamos supor, o Patrick vai comprar um ativo X. E ele vai me falar, cara, eu comprei esse ativo, eu gosto muito dele por tal e tal motivo. Mas você não vai pesquisar. Aí você vê outra pessoa que comprou o mesmo ativo que o Patrick. Aí tu vê mais uma, aí tu vê mais uma. Diz, cara, todo mundo está comprando, eu vou comprar também. Eu já fiz isso, cara. Tu já fez isso? Algumas vezes. E o cara não percebe. E é algo, como você falou, às vezes você não percebe que está Não acontecendo isso, percebe. mas é um viés, ele é um viés tão sutil que às vezes você não nota que está acontecendo. Eu, nesse exemplo que você deu, que de nunca ter acontecido ou já ter acontecido, aconteceu comigo e foi justamente comprando uma ação. Eu tinha meus 20 anos e teve um colega meu de trabalho que disse: "Cara, compra essa empresa aqui que vai passar a pandemia, ela vai subir muito". Disse: "Cara, vou pesquisar". Não, o cara disse que para comprar, vamos Daí lá, né, comprou. vamos comprar.
E aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo, você acha que eu tive um resultado satisfatório? E aí? Não tive. Mas não porque a empresa desvalorizou. Sim, eu comprei e naquela época eu perdi dinheiro. Foi pouco que eu coloquei, mas perdi dinheiro. Mas não foi porque o sentimento de perder dinheiro que me frustrou. Foi porque eu pensei assim, cara, por que que eu fui escutar o que ele me falou? Simplesmente isso. É a mesma coisa quando você vai escolher um celular. Você vai escolher um celular por qual motivo? Ah, eu quero um celular que tenha bastante memória, um celular que tenha uma câmera boa, um celular que tenha uma bateria melhor. Ou você vai comprar um celular porque o cara vai te falar: "Oh, esse celular aqui é bom, compra". Por que que eu falo isso? Porque às vezes Acontece, cara, acontece. exatamente. E por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, vamos supor que você compra o Patrick me diz: "Ó, compra esse celular aqui porque ele é bom". Aí o celular começa a ter, sei lá, começa a durar pouco a bateria e você começa a ficar frustrado. Diz: "Que saco, tem que estar sempre carregando o celular". Só que na hora que você foi escolher, você não foi ver se o celular tinha um desempenho de bateria bom. Você simplesmente foi, o cara disse que é bom, só que o que é bom para ele, pode não ser bom para você. É, cara, As e tem que confirmar também se o que ele falou é verdadeiro. Se não é Isso. só pra enganar a pessoa. Tem Só que que às filtrar essa vezes informação. o cara quer o quê? O cara que falou que o celular é bom, ele não falou especificamente o que é bom, mas vamos supor que o cara falou porque a câmera é boa, mas você não queria uma câmera boa, você queria uma bateria boa. O celular vai ser ruim para ti e vai ser bom para ele. E isso é o que acontece quando você vai escolher uma ação, por exemplo. Você vai escolher porque uma pessoa falou que a ação é boa, só que talvez aquela ação não seja boa para você, para a tua estratégia. A mentalidade manada é isso, é você não usar os meios de pesquisa, identificar aquilo que é bom para você e ir atrás do que os outros falam que é bom. Você não vai pular da ponte porque o teu amigo falou que é bom pular da ponte. Exatamente, cara. É o medo de ficar fora da jogada e perder. Só que Isso aí, se não tomar o controle dos riscos, aí que vai perder mais do que tu perderia se nem entrasse no jogo. e Tem que analisar antes de entrar. exatamente. E um viés que se desenvolveu muito nos últimos anos foi o viés de ancoragem. O que que é ancoragem? Ancoragem. Ancoragem. É quando você confia excessivamente numa informação inicial. Vamos supor, o Patrick me disse o seguinte, que continuar usando o exemplo aqui do celular. Cara, esse celular aqui, ele tem uma função muito boa, que é quando você liga a câmera, essa câmera ela filma em 3D, cara, é muito massa, ela tem uma qualidade fora do comum, e você ouve essa informação. Só que aí vem uma outra pessoa e fala: "Cara, essa câmera não é boa". E aí você vai pensar assim: "Poxa, mas o meu colega falou que é boa. Por que que você está falando que é ruim?". E aí você se ancora numa única informação que você ouviu. Acontece bastante com as pessoas que pegam o celular, olham uma informação e tomam aquilo como verdade. Ancorou a informação naquilo. Ainda mais agora com a rede social, cara. Uhum, O pessoal se apega muito a informação falsa e toma como verdade. Qualquer coisa, o cara coloca lá, o pessoal acredita. E não vai uhum. nem a fundo para saber mais sobre a informação, qual a origem, de onde veio. Não, só pega e sai compartilhando mais ainda para divulgar mais fake news. Então você acaba tomando uma decisão, usando uma única informação. É uma espécie de uma âncora. Você ancora aquilo que você acredita nessa única informação e acaba não pesquisando mais. E o outro viés é o viés da disponibilidade, que é quando você dá mais peso para uma informação que está prontamente disponível. Então, essa informação é de fácil acesso, é essa informação que eu vou tomar como verdade. Eu não vou buscar uma informação mais completa. Isso a gente vê bastante nas notícias. Às vezes a pessoa ela lê só o título da notícia e ela se baseia na notícia pelo título. Só que quando você abre a matéria, é algo totalmente diferente. Então, esse é o viés da disponibilidade, é fixar a tua informação, o teu conhecimento em uma única e rasa informação. É, isso seria muito da preguiça mental. Preguiça mental, faz o cara não buscar a fonte da informação, a verdadeira informação. E agora, falando um pouco dessa questão de ambiente,
a gente vai entrar num assunto que o Patrick gosta bastante, que é música, que é a influência da música no seu dia a dia e no seu subconsciente. Ó, já ligando, cara, os pontos, com quem você anda também vai influenciar o meio musical. Porque muitas vezes, cara, eu conheci pessoas assim que eu me dei muito bem e depois eu fui perceber algo em comum, o gosto musical. Por quê? Porque volta também lá naquela parte do subconsciente. Lá na infância, quando a personalidade foi moldada até os 7 anos, cara, bah, tive uma experiência tal, escutamos esse tipo de música. E claro, o jeito de ser teu vai ser parecido com uma outra pessoa que também teve algo semelhante nessa criação da parte da personalidade e no jeito de ser. É nesse ponto, cara, que a música é algo muito importante pro ser humano. Ela une, ela é a cultura, entendeu? Muitas vezes a gente se conhece, cria grupos por causa da música. E é triste ver, cara, como que ela tá sendo tão defasada atualmente, principalmente aqui no Brasil, por letra, sem cultura, sem nada de valor, apenas algo Raso. muito raso, cara. Nada muito profundo, é tudo bem superficial. Parece que não tem sentimento, né? Falta bastante, cara. Se tu já tá meio mal, tu vai pegar uma música pra te deixar mais mal ainda, não faz muito sentido. Só que tem gente que faz isso, tem gente que faz isso. Batou mal, vou escutar uma música triste pra me ajudar. Pra ajudar o quê? Pra ir mais profundo. E eu vi recentemente, não sei se tu viu também, que alguns cantores, eles estão usando o playback nos shows ao invés de cantar, de usar. Usa. Cara, usa. Isso aí é a coisa mais comum hoje em dia. E a gente tem um medo muito grande de que a inteligência artificial substitua a gente em muitas áreas da vida. Só que às vezes a gente usa tanto ela que a gente nem percebe que a gente está dando as ferramentas para que ela substitua a gente. Um exemplo é você usar o playback ali para cantar, né? Você vai ter lá só que mexer a boca, ou seja, você não faz mais nada, você só tem a tua presença, a tua figura, mas quem está cantando ali é uma voz artificial, uma voz gravada, sei lá quanto tempo. Cara, uma coisa é tu usar vozes pra complementar tua voz, pra fazer uma harmonia. Mas, cara, tu vai usar na voz principal. É um desrespeito com a plateia, com o público. Quanto que o cara paga no ingresso pra ir num show grande? Uns R$ 400? Tu não espera que tu vai ver o cara cantando? A gente cria expectativa para que a gente ouça algo legal e você percebe que, poxa, o cara tá simplesmente fazendo uma imitação. E tu não acha que essa questão musical, e principalmente pegando a questão musical, inteligência artificial e os comportamentos relacionados ao ambiente, você não acha que a inteligência artificial ela está criando um novo ambiente de comportamento que está desenvolvendo isso, claro, em todos os âmbitos profissionais, mas também na música? Com certeza. E já tem aplicativo que faz a música inteira pela IA. Tu não precisa mais usar de toda a ferramenta, entendeu? De estúdio. E isso aí eu acredito que vai substituir. Porque é mais fácil. O ser humano vai pela facilidade e o resultado. E isso também gera uma questão de preguiça, né, porque o que que acontece? Eu vi alguns casos, a gente acaba escutando algumas músicas, alguns cantores, e a gente acha que aquela voz que a gente está ouvindo nos vídeos que a gente ouve, é a voz dos caras. A gente vê uma voz afinada, uma harmonia musical e tal, e mas tentem fazer esse exercício. Tentem pesquisar um cantor que vocês gostam de acompanhar nas músicas, e pesquisa ele cantando ao vivo. É Cara, verdade. É é verdade. assustador, cara, como tem pessoas que a gente acha que cantam bem, mas na verdade é só alteração vocal na hora de você, colocar o vídeo no ar. A gente costuma muito olhar para o âmbito profissional de empresas, que como é que você se comporta numa empresa, como é que você obtém os resultados, só que na música não deixa de ser algo profissional também. O músico precisa de profissionalismo para construir uma equipe, uma banda, algo que cria uma harmonia e, como a gente falou, cria uma equipe de valor, de sucesso, que pense, na mesma direção. E quando você começa, eu digo que às vezes, é um desleixo ou até mesmo uma falta de, como você falou, de comprometimento, de você criar algo legal e depois que você criou, você simplesmente replicar algo por inteligência artificial, corrigir por autotune, usar payback e simplesmente deixar a tua parte profissional para a tecnologia fazer por você. E aí a gente entra, né, Patrick, juntando todas essas coisas que a gente falou,
a gente entra no amor fati. O que que seria, o amor fati de Nietzsche, como é que ele se conecta com todas essas coisas que a gente falou até agora? Ele é um conceito, que defende o amor radical pela vida em sua totalidade, incluindo o que é bom e o que é ruim. Ou seja, ele é o amor ao destino. Uma coisa que o amor ao destino, o amor fati, fala bastante é a questão de amar aquilo que está acontecendo na tua vida. E aqui a gente não está falando de aceitação, mas de entendimento. Que você aceitar uma situação que você não está contente, você está abrindo uma vaga para, né, a tua insatisfação. Agora, quando você observa isso e tenta fazer algo, aí você está alterando no que a gente se refere a Nietzsche sobre o destino que você está querendo para você. Só que o que Nietzsche fala sobre a questão do amor fati? Ele dá um exemplo muito pertinente. Eu vou fazer essa pergunta para o Patrick e ele vai me responder. Vamos supor, Patrick, que um anjo vai chegar para você e ele vai falar o seguinte: tudo que você viveu na tua vida até hoje, as coisas boas, as coisas ruins, os sucessos, os fracassos, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, as tristezas que você teve e tudo aquilo que fez você ser quem você é. Você vai viver isso novamente. Você escolheria aceitar e viver novamente esse destino ou você não aceitaria ter a mesma vida que você teve? Eu aceitaria ter a mesma vida, de alguma maneira, tanto que não seja só material, porque a pessoa pensa muito nessa parte material. Ah, se não ganhou dinheiro, então tu tá na inércia, tu não tá ganhando e não tá evoluindo na vida. A grande evolução da vida não é só na parte material, também tem a parte mental, aplicar nas crianças mesmo a filosofia, cara, mas a filosofia mesmo, entendeu? Desde os 7 anos de idade ali já começar a aplicar. Vai fazer a pessoa começar a pensar e desenvolver a mente. Depois, cara, o espiritual, que também deveria ser desenvolvido desde cedo, tem muita religião. E ele diz o seguinte: a grandeza ela reside em não querer nada diferente do que é, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Aceitar aquilo que a vida veio para ti, a forma com que ela veio e aquilo que você está usufruindo dela. O que que eu penso sobre essa questão do amor ao destino? A gente pode debater aqui, ficar horas falando se existe destino ou não, mas o que é algo que é indiscutível é que as ações que a gente tiver, elas vão moldar o nosso amanhã. Então, talvez o destino seja isso, seja as nossas decisões hoje moldando a nossa vida no amanhã. Então, vamos considerar que o destino seja isso. Você pode dizer, bah, mas o destino é, às vezes, encontrar alguém do nada, em um lugar totalmente aleatório. Só que para você ir nesse lugar, você tomar a decisão de ir. E essa outra pessoa também tomou a decisão. Então vamos tomar o destino como uma decisão. E quando ele fala que não querer nada diferente no passado, no presente e no futuro, o que que a gente pode aprender com isso? É que muitas vezes a gente precisa passar por algumas dores, algumas adversidades para a gente melhorar, para a gente ser um ser humano melhor. Um ser humano que aceita melhor as coisas e lida melhor com os problemas. E aqui a gente tem que cuidar para não confundir, com o estoicismo também. O estoicismo ele vai falar dessa questão de viver em paz, de aceitar e lidar com os problemas de uma forma mais tranquila e ver o aquilo que está acontecendo como um aprendizado. Mas Nietzsche quer dizer o quê? Que aquilo que está acontecendo contigo, ele vai muito além disso. Porque aquilo vai moldar quem você vai se tornar. Então não quer dizer que você não possa alterar a tua realidade. Quando eu faço a pergunta para o Patrick: "Você aceitaria ver a tua vida de novo igualzinho do que ela foi?", e ele diz sim. Por que que ele diz sim? Porque ele sabe que aquilo que vai acontecer com ele depende única e exclusivamente das decisões que ele tomar. Então quando ele está consciente das decisões que ele toma, e sabe das consequências dela, ele responde com eu gostei bastante da resposta, porque tu respondeu com muita convicção em dizer assim: "Sim, eu escolheria viver novamente", porque isso significa que existe um amor à pessoa que ele está se tornando. É muito importante você continuar observando essas coisas. E
o amor fati também, ele está intrinsecamente ligado à ideia do eterno retorno de Nietzsche, né? Que fala que aquilo que você fizer aqui vai voltar para ti e toda essa questão. Né? A pessoa que ama o seu destino, ela estaria disposta a viver exatamente a mesma vida, com todos os seus eventos bons e maus, como a gente falou, sem mudar nada. E quando você aceita isso, você entende que o hoje é o teu bem mais precioso. Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado a todos que escutaram. Galera, foi um prazer mais uma vez. Patrick, muito obrigado por essa conversa. E no próximo episódio, a gente vai trazer mais coisas novas. E a gente Sim. espera que, como o Patrick falou, vocês compartilhem com uma pessoa, deixem um comentário também. E, galera, escutem, exercitem esse aprendizado, porque a gente está aqui única e exclusivamente para melhorar cada um de nós todos os dias. E próximo Muito episódio, obrigado. hein? Tem um convidado especial. Isso aí, vamos ter um convidado especial. A gente não vai revelar agora, mas vai ter um convidado especial para a gente estar Surpresa, conversando aí. surpresa. Isso aí. Muito obrigado a todos. Estou pensando ainda. Um abraço. Valeu! Ficamos por aqui.